A maioria das pessoas não fracassa por falta de esforço, fracassa por falta de clareza. Pare um momento com essa afirmação, não como frase motivacional, como diagnóstico. Porque se é verdade que você trabalha, que se esforça, que tenta, que recomeça quando necessário, e ainda assim os resultados não refletem o que você sabe ser capaz de construir, então o problema provavelmente não está no quanto você faz, está na nitidez com que você sabe para onde está indo. E essa é uma das armadilhas mais perigosas que existem no caminho de qualquer pessoa. Não porque seja difícil de resolver, mas porque é quase impossível de perceber enquanto você está dentro dela. A falta de clareza não causa dor imediata, não provoca colapsos visíveis, não acende nenhum alarme. Pelo contrário, ela permite que a pessoa continue ocupada, em movimento constante, fazendo coisas, cumprindo rotinas, resolvendo problemas, acreditando que está avançando porque nunca para de se mover. E é exatamente por isso que ela sabota vidas inteiras, sem jamais ser identificada como o problema central. Napoleão Hill afirmava com clareza que um objetivo indefinido é a causa principal do fracasso humano. Não porque as pessoas sejam incapazes, não porque falte talento ou inteligência, mas porque a mente, sem direção clara, entra automaticamente em modo reativo. Ela para de construir e começa a apenas responder. Responde ao que aparece, ao que é urgente, ao que está mais próximo, ao que exige menos definição. E quando isso acontece, o esforço deixa de ser criação consciente e passa a ser sobrevivência organizada. Você se move, mas sem destino definido. Você trabalha, mas sem eixo central. E a diferença entre os dois é a diferença entre construir e apenas ocupar o tempo de forma funcional. A falta de clareza cria uma ilusão de progresso, que é especialmente cruel porque parece real enquanto acontece. Você trabalha, resolve problemas, entrega resultados pontuais, cumpre o que foi pedido, mas sente que nada realmente se consolida. Existe sempre aquela sensação persistente de estar girando em círculos. Não porque você não se move, mas porque não existe um ponto definido para onde se mover com intenção real. E uma mente sem direção aceita qualquer caminho como suficiente, qualquer resultado como razoável, qualquer nível como o teto possível. Hill dizia que a mente humana funciona como um instrumento de precisão quando tem um propósito definido. Ela mobiliza recursos, conecta informações, identifica oportunidades que antes passavam despercebidas. Sem propósito definido, ela se dispersa, energia se fragmenta. Decisões se tornam confusas, prioridades se misturam com urgências, e o indivíduo começa, gradualmente, a confundir movimento com avanço, ocupação com realização, esforço com progresso real. A sabotagem da falta de clareza não acontece de forma violenta. Ela não chega com anúncio. Ela se manifesta como adiamento constante, em decisões que sempre ficam para depois, em escolhas provisórias que nunca se tornam definitivas, em metas vagas que parecem razoáveis, mas que não exigem comprometimento real. E aos poucos, sem que nenhuma decisão dramática seja tomada, a vida vai sendo construída em torno do que é mais fácil manter, não do que é mais coerente com quem você poderia se tornar. Sem clareza, você aceita padrões menores sem perceber. Tolera situações que não condizem com o que sabe ser capaz. Ajusta expectativas para baixo para evitar o desconforto de exigir mais de si mesmo. E faz tudo isso acreditando estar sendo realista, quando na verdade está apenas evitando o confronto interno que a clareza inevitavelmente exige. Porque a clareza é desconfortável por uma razão muito específica. Ela elimina desculpas. Quando você sabe exatamente o que quer, tudo o que não contribui para isso começa a incomodar de forma inegável, começa a pesar, começa a ser visto pelo que realmente é, distração, adiamento ou concessão. A falta de clareza protege do desconforto, mas cobra um preço silencioso e contínuo, uma vida que nunca se organiza totalmente em torno de um propósito central, que nunca encontra o eixo a partir do qual tudo faz sentido. E é aqui que a sabotagem se completa, porque uma mente confusa não percebe que está confusa, ela apenas sente cansaço, frustração sem causa clara, ansiedade difusa que não consegue nomear. Trabalha mais, tenta mais, mas sem um eixo real para organizar o esforço. E quanto mais tempo passa assim, mais difícil se torna parar e fazer a única pergunta que realmente importa nesse momento. Para onde exatamente estou indo? E por quê?
Quando a clareza falta, a mente não fica neutra. Ela busca estabilidade no único lugar onde sabe que pode encontrá-la, no familiar. Não no melhor, não no mais alinhado com o que você quer, no conhecido, no já vivido, no que já foi processado e não exige nova definição. É por isso que tantas pessoas repetem os mesmos ciclos, mesmo desejando mudança sinceramente, mesmo tentando de formas diferentes, mesmo recomeçando com intenção genuína. Não é falta de vontade, não é falta de potencial. É falta de definição interna suficiente para que a mente encontre coerência em outro lugar que não o passado. Napoleon Hill observava com precisão que a repetição de resultados não é coincidência. É consequência direta de pensamentos dominantes não questionados. Quando você não define conscientemente o que quer, quando não estabelece um critério interno claro, a mente aceita como padrão aquilo que já conhece. E o conhecido, mesmo quando frustrante, mesmo quando claramente insuficiente, oferece uma falsa sensação de controle que a novidade indefinida não consegue oferecer. Esse é o mecanismo. Não é fraqueza de caráter. É como a mente funciona quando não recebe direção consciente. A clareza exige decisão, e decisão verdadeira exige renúncia. Esse é o ponto que a maioria evita encarar, porque ele torna a mudança real concreta e cara ao mesmo tempo. Ao definir um caminho com nitidez, você automaticamente exclui outros. Ao comprometer-se com uma direção, você fecha portas que pareciam manter opções abertas. E isso assusta. Por isso, muitos preferem manter tudo aberto, tudo indefinido, tudo ainda possível, como se a abertura em si fosse uma estratégia. Mas o custo dessa abertura permanente é alto e raramente é contabilizado com honestidade. Nada se consolida, nada se aprofunda o suficiente, nada cresce com a consistência que só o comprometimento real é capaz de gerar. Hill ensinava que a mente precisa de um propósito definido para mobilizar seus recursos mais poderosos. Sem isso, a imaginação, que poderia ser o maior ativo de qualquer pessoa, trabalha contra você. Ela cria cenários de perda, constrói medos detalhados, produz justificativas elaboradas para permanecer onde está. E assim, mesmo desejando genuinamente mais, a pessoa retorna sempre aos mesmos resultados. Não porque o mundo a impediu, mas porque a mente encontrou coerência no passado na ausência de direção clara para o futuro. O problema não é errar o caminho. O problema é nunca definir um caminho com nitidez suficiente para que a mente trabalhe a favor dele. A clareza não garante sucesso imediato. Ela não elimina obstáculos, não torna o caminho mais fácil, mas ela muda algo que transforma tudo: a direção interna. Quando existe clareza real, cada decisão passa a ser filtrada por um critério definido. Cada escolha carrega peso consciente. Cada ação se conecta a algo maior que justifica o desconforto do processo. E mesmo os erros deixam de ser desperdício, porque ensinam dentro de um contexto definido, dentro de uma direção que não se perde quando a dificuldade aparece. Sem clareza, até o aprendizado se dissolve. A pessoa vive experiências, passa por situações diversas, enfrenta obstáculos, mas não extrai direção consistente de nada disso. Repete situações esperando resultados diferentes, sem perceber que o ponto de retorno não está no mundo externo, está na ausência de um critério interno firme que organize o que foi vivido em direção ao que precisa ser construído. É por isso que compreender a falta de clareza é apenas uma parte do processo. A parte necessária, mas não suficiente. O aprendizado real só se completa quando você percebe algo ainda mais profundo e mais difícil de encarar. Não basta entender por que sua vida parece estagnada. É preciso reconhecer a razão específica e concreta pela qual você sempre volta ao mesmo lugar, mesmo quando tenta com sinceridade não voltar. Porque enquanto a clareza não se torna prioridade real, o ciclo se repete com precisão. Novas tentativas, mesmas sensações. Novos esforços, mesmos limites. Novo entusiasmo, mesmo ponto de abandono. E essa repetição não é azar, não é o mundo conspirando contra você. É um padrão que tem origem, que tem lógica interna e que só começa a se desfazer quando você entende, com honestidade real, o que está te puxando de volta toda vez que você tenta avançar. Existe um vídeo aqui que aprofunda exatamente isso. Ele se chama A Razão Oculta pela qual você sempre volta ao mesmo lugar.
E se o que foi dito aqui fez sentido para você, o que está lá vai revelar o mecanismo específico que opera por baixo da repetição, porque ele é tão difícil de ver de dentro, e o que muda quando você finalmente decide enxergá-lo sem filtro. Não é confortável, mas é o tipo de clareza que, uma vez encontrada, não permite mais que você continue fingindo que não via.